Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça. Vamos lá, doutor Roberto Liviano. Na semana passada tivemos audiência pública sobre o sistema carcerário brasileiro e não pudemos ter esse quadro, mas um dos temas que o senhor ia tratar era justamente sobre o projeto que modifica a lei de improbidade administrativa. Ele estava lá na Câmara dos Deputados, já foi aprovado e agora está para ser votado no Senado? Pois é um assunto muito importante para nós começarmos a nossa discussão hoje, Sérgio, especialmente porque na semana passada, como você bem lembrou, nós não tivemos a oportunidade de termos a nossa conversa semanal por conta da audiência pública sobre o sistema carcerário, né? E para quem nos acompanha, é importante fazer um resumo. Eu diria até que esse é o tema mais importante, ou o tema para falarmos realmente hoje. Esse projeto, que é o PL 10887 de 2018, ele começou como uma proposição importante, bem colocada pelo deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Eu poderia ter uma crítica aqui, outra ali, mas de um modo geral, devo dizer que o projeto ele trazia proposições importantes visando atualizar a lei de improbidade administrativa, uma lei que no ano que vem completa 30 anos de vigência. Eu destaco como positiva a ideia, por exemplo, de pensar na possibilidade de acordos em matéria de ações de improbidade. 30 anos depois, tendo em vista que o tema dos acordos, os acordos de leniência, os acordos de não persecução, as delações premiadas, o direito consensual, ele avança, não é possível que nós não consideremos a hipótese dos acordos também em matéria de improbidade, especialmente nos casos de improbidades menos graves. Portanto, este é um exemplo de situação em que se propunha lidar com essa discussão apropriada. Essa proposição do deputado Lucena foi objeto de debates, de audiências públicas, a partir do momento em que ele ofereceu o projeto de lei de 2018, como eu disse. No entanto, esta discussão, que caminhava de maneira saudável do ponto de vista democrático, ela foi totalmente desfigurada quando foi apresentado o relatório do deputado Zaratini, o relator escolhido pela Câmara para o assunto. Eu digo desfigurada porque a proposição, a ideia original era atualizar, modernizar a lei, mas não deixar de termos a lei de improbidade como um instrumento jurídico protetor do patrimônio público. Quando ela foi feita em 1992, foi uma das leis importantes aprovadas no Brasil e hoje é a lei mais relevante para o combate à corrupção e na época foi considerada uma lei extremamente moderna a nível internacional. Tá? E o que se vê no relatório substitutivo, na versão do relator, é uma total desfiguração da ideia original do deputado Lucena. Tanto é assim que nós tivemos um fato inédito na nossa história política. Não se vê esse tipo de coisa. O deputado Lucena, na quarta-feira, votou contra o próprio projeto. Tamanho foi o grau de desfiguração, tamanho foi o descompromisso do relatório apresentado pelo deputado Zaratini em relação à proposição original, que o próprio autor do projeto, ele veio à tribuna, denunciou a desfiguração e votou contra aquilo que se apresentou pelo
Câmara dos Deputados, na comissão especial, em lugar nenhum. Esse substitutivo, cuja versão final foi apresentada às 17h10 da última terça-feira, teve um requerimento de urgência de votação, que teve início de discussão às 17h11 e às 17h19, 8 minutos depois, sem ter havido nenhuma audiência pública para debater isso com a sociedade civil, estava aprovada a urgência de votação. E o que propõe este substitutivo, que daria para ficar horas falando dele, mas é necessário destacar os pontos mais relevantes dele. Primeiro, ele legaliza, autoriza no Brasil e deixa de punir o nepotismo, prática que havia no tempo das cortes de Dom Pedro I, Dom Pedro II, passa a ser permitido, autorizado e não punido no Brasil o nepotismo, a contratação de parentes, passa a ser uma prática autorizada. Em segundo lugar, quando a lei foi feita, Sérgio, em 92, ela teve alguns objetivos muito claros. O direito penal pune a corrupção dolosa. No entanto, a lei de improbidade foi feita para punir improbidades dolosas e culposas. Essa foi uma das razões mais relevantes para termos uma lei de improbidade administrativa. O que se aprovou na quarta-feira? Deixou-se de punir todas as improbidades administrativas praticadas de forma culposa nesta penada que foi de autoria de 408 deputados federais. As improbidades culposas não são mais punidas. Todo o grupo de improbidades do artigo 11, aquelas de violações de princípios, deixam de ser punidas, à exceção de um pequeno e restrito grupo de improbidades que são pensadas e descritas timidamente no projeto. Como se não bastasse isso, e já delimita de maneira muito restritiva, ruim e desrespeitosa para o interesse público, existem outras questões que são absolutamente viscerais, que fulminam o projeto e que mostram que o espírito do substitutivo é inviabilizar a proteção do patrimônio público. Primeiro, ele estabelece um prazo de 6 meses ou 180 dias para uma investigação pelo Ministério Público. Mesmo que o caso envolva coleta de documentos ou depoimentos em dezenas de países do mundo, na complicada malha da cooperação internacional. Mesmo que o caso envolva quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, de dezenas de investigados. Eu sou do Ministério Público há quase 29 anos e garanto que existem investigações que podem levar 3 anos, 4 anos, 5 anos, pela enorme complexidade dos fatos a serem apurados. Quando você coloca num projeto de uma investigação, pouco importando o grau de complexidade, deverá durar 6 meses, prorrogáveis impreterivelmente por apenas mais 6 meses, você pretende estabelecer a impunidade como parâmetro garantido por lei. E, além disso, o que é honorários de sucumbência? Honorários de sucumbência é uma figura jurídica que existe para impedir, para evitar, para que a justiça não seja sobrecarregada com ações temerárias, para que as pessoas não proponham ações fadadas ao fracasso, para que indivíduos que sabem que não têm direito a processar outros não o façam. Então eles sabem que terão que arcar com as custas, com as despesas processuais, que incluem custas, que incluem
os honorários do advogado da parte contrária. Conceitualmente, não é possível condenar instituições públicas que cumprem o seu papel constitucional a pagar honorários. No entanto, o projeto aprovado na quarta-feira, fruto de uma urgência deliberada em 8 minutos, sem nenhuma audiência pública realizada na Câmara, criou a condenação por sucumbência ao Ministério Público. Aí os defensores dirão, não, mas há promotores que abusam do poder e perseguem políticos. Bom, mas espera um pouquinho. Em 2019 foi aprovada uma lei para punir esses algozes desalmados que perseguem e abusam do poder. Se já há uma lei muito grave, draconiana, que pune com rigor esses que abusam do poder, qual é o sentido de violar a ordem jurídica e determinar condenação a honorários de sucumbência a uma instituição pública, cuja razão de ser é a proteção jurídica da sociedade? Além disso, como se não bastasse, este projeto também rasga a Constituição e estabelece a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao patrimônio público. O artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que vem sendo interpretado reiteradamente pelo Supremo, recurso extraordinário relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, reiterou esse entendimento. Ações de reparação ao patrimônio público são imprescritíveis. Este projeto aprovado na quarta-feira rasgou a Constituição e afirma as ações agora são prescritíveis. Existe prazo para reparações por danos ao patrimônio público. Eu estou narrando alguns dos pontos incluídos nesta aprovação da última quarta-feira por 408 votos, inclusive com apoio do governo federal, que o presidente da República aplaudiu e classificou o projeto aprovado como muito bom e que vai ajudar o Brasil. Sim. É isso que nós tivemos na última quarta. Na minha visão, um dos maiores processos na história do Brasil em matéria de combate à corrupção. Doutor Roberto Oliveira. Não dá para usar outras palavras para classificar a aprovação de um instrumento legislativo desta natureza. Não adianta nada aumentar as penas das improbidades graves se você estabelece um prazo de 6 meses para o Ministério Público investigar. Não adianta nada aumentar essas improbidades se você estabelece honorários de sucumbência para o Ministério Público, enfiando uma espada no pescoço da instituição, coisa que é absolutamente inimaginável, que nenhuma instituição pública pode trabalhar desta maneira. Isso não é plausível. Honorários de sucumbência existem para assegurar a justiça contra demandas temerárias propostas por particulares. Doutor Roberto Oliveira. Oliveira. Tem um promotor que agiu abusivamente, ele pode ser acusado de crime de abuso de autoridade pode ser punido pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional do MP, pode ser processado criminalmente. Agora, você não pode constranger a instituição impondo a ela honorários de sucumbência. Isso não existe. Infelizmente, esse é um caminho muito ruim que foi adotado por este projeto e, repito, sem nenhum debate, nenhuma audiência pública, em plena pandemia, com a urgência de votação aprovada em 8 minutos. E não estamos falando de urgência para acudir pessoas sofridas durante a pandemia, pessoas sofridas pela fome, minimização de desigualdades, minimização
decorrência das desigualdades sociais? Não. Estamos falando de urgência para aprovar suavização punitiva para violadores do patrimônio público. Estamos falando de urgência de votação para impedir o Ministério Público de tomar as providências no sentido de responsabilizar aqueles que violam o patrimônio público. É isso que ocorreu na noite da quarta-feira passada. Doutor Roberto Liviano. 408 votos. Doutor Roberto Liviano, agora esse projeto está no Senado e o que pode acontecer lá? E o senhor acredita que depois haveremos aqui no Supremo Tribunal Federal algum questionamento se essa lei for aprovada do jeito que está? Não tenho a menor dúvida que eu estou citando alguns exemplos, mas existem muitos outros que demonstram de forma cabal que, da forma como está, esta proposição fere frontalmente a Constituição. Eu espero, sou um otimista, espero que haverá todo um trabalho de convencimento e que o Senado da República, e por isso o Brasil é um país que tem essa característica bicameral, podemos ter a depuração desses graves problemas contidos neste projeto. Espero que no Senado haja essa depuração. Não tenho a ilusão que 100% das questões sejam resolvidas lá. Por exemplo, a questão da tipicidade das condutas do artigo 11. Acho muito difícil que o Senado reverta isso e vá pelo caminho correto, que é o caminho jurídico correto, porque tipicidade, reserva legal, é uma principiologia inerente ao direito penal. O princípio da legalidade, da reserva legal, da tipicidade, são princípios do direito penal. Não existe o princípio da reserva legal no campo do direito administrativo. Simplesmente isso não existe. Portanto, não existe o dever de especificar as condutas puníveis por violações de princípios. Isso é uma característica do direito administrativo, que é diferente. No entanto, houve esse direcionamento político por parte da Câmara e acho difícil que essa barreira se remova no Senado. O caminho, então, seria construir uma tipologia que proteja a sociedade em relação às violações de princípios graves, o que não é fácil, né? Mas eu penso que talvez a solução seja essa. Agora, eu sou confiante de que no Senado tenhamos depurações importantes, mas nós vamos precisar ter clareza de que, se necessário, precisaremos nos socorrer, como temos nos socorrido, e felizmente tem dado resposta necessária, como sempre, à sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal, nas situações agudas, como deu em relação à necessidade do censo, como deu em relação ao apagão de dados da pandemia, a medida provisória 924, a medida provisória 966. Se houver violação à ordem jurídica, se houver violação à Constituição, tenho certeza absoluta que, se chamado a cumprir o seu papel constitucional, o Supremo Tribunal Federal o fará como tem feito. Muito bem, doutor Roberto Liviano, nosso tempo já está quase esgotado. Quero agradecer a sua participação conosco mais uma vez, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. E as lives pelo Instagram continuam ou não? Continuam. Hoje nós teremos uma live importantíssima que me honrará muito com o senador Alessandro Vieira, ícone hoje no cenário político do país, que vem se destacando por uma postura séria, comprometida, impoluta na arguição das pessoas na CPI da pandemia. O senador Alessandro Vieira faz hoje comigo, a partir das 19h30, um balanço da CPI, não é? Fazendo uma análise global de tudo que vem ocorrendo nesta CPI. Então, a partir das 19h30, estão todos convidados a acompanhar essa discussão entre mim e o senador Alessandro Vieira no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Roberto e Alessandro Vieira, o senador que participa ativa, séria e responsável
favoravelmente dos trabalhos desta CPI. Um grande abraço a todos e a todas. Abraço a todos e a todas. Abraço a